Pessoal, bem-vindo ao último editorial desse domingo abençoado. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por me aceitar mais uma vez dentro do seu templo sagrado, que é a sua casa, que é o seu lar, ou onde quer que você esteja, no seu trabalho, me assistindo, dentro do ônibus, na viagem, enfim, independente de onde você esteja, obrigado por me aceitar ao seu lado para a gente poder bater mais um papo. E hoje a gente tem muita coisa para falar aqui. Uma matéria do Antagonista confirmou que Lula não participou da quadrilha do PT. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Também tem uma manifestação do Tomé Abdu sobre uma possível convocação do Lula pelo STF em 48 horas para prestar esclarecimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. E também manifestação da Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Afinal, muita coisa para a gente falar aqui nesse editorial. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. Lógico, vou pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe e, se puder se inscrever, se for novo no canal, se inscreva aí. Bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores. Bora começar? Vamos lá, pessoal. Olha, o Antagonista, ele informou que o Lula não participou da quadrilha do PT. Eu espero que você não tenha entendido mal essa matéria quando eu citei que ia comentar sobre ela. A quadrilha que eu estou falando é a da festa junina. Se você pensou de forma diferente, quanta maldade. É porque quando junta a palavra PT, palavra quadrilha, logo você vai pensar a coisa errada. Não, né? Mas é festa junina mesmo, tá? Que eu tô falando para vocês. Enfim, Lula não foi ao arraiar do PT. A festa junina do partido foi realizada em Brasília ontem, teve convites no valor de até R$5.000. E esse valor de R$5.000 do Partido dos Trabalhadores deixa claro que não é para qualquer trabalhador convencional participar desse arraiar do PT, não. E aí há críticas sobre esse valor cobrado, há críticas até sobre a transparência de eventos como esse. Há críticas no sentido de que esse tipo de evento, com ingressos a valores tão altos, assim, o que não é praxe, não é padrão, você não vê um evento de uma quadrilha convencional, de uma festa junina convencional, com ingressos tão caros. E aí a discussão que se põe aqui é se esse dinheiro não poderia ser utilizado para lavagem ou alguma coisa nesse sentido. Então há até questionamentos, até o próprio Deltan Dallagnol já tinha mencionado em apresentar um projeto de lei que vedasse a arrecadação de fundos através de eventos por partidos políticos devido à preocupação com a lavagem de dinheiro. Mas enfim, o motivo de Lula não ter participado é porque o médico orientou para que ele não comparecesse. Ele reclamou de dor nas pernas durante um evento que ele participou num estádio onde a seleção feminina brasileira foi. Lula foi lá, participou desse evento, falou que os estádios brasileiros não se provou qualquer tipo de corrupção ou superfaturamento durante a construção dos estádios, que a Copa no Brasil foi vergonhosa porque a mídia não deu a cobertura que precisava, enfim. Mais uma vez, Lula falando o que não deve, né? Então, assim, coisa um tanto quanto complicada. E aí, como a gente partiu agora para esse assunto de falar falas de Lula, né, de comentar as falas do Lula, eu trago para vocês uma postagem do Tomé Abdu, que é um deputado federal. Ele escreveu aqui, ó, alguém consegue me explicar isso? Fico aqui pensando, o que o STF está esperando para dar 48 horas para Lula se explicar sobre a democracia ser relativa? Pois é. Cadê as 48 horas para explicar a visita de ditadores no Brasil? Cadê as 48 horas para explicar o inexplicável? O Tomé Abdu faz esse questionamento aqui, é porque o STF usou esse mesmo mecanismo contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para que explicasse falas, explicasse manifestações em 48 horas. Dois pontos aqui, a gente precisa fazer uma análise mais contundente. Uma delas, realmente, a fala de Lula sobre a democracia ser relativa é
um atentado violento à própria democracia. Não existe relativização da democracia. Isso não existe. E aqui o STF, que no voto do ministro Alexandre de Moraes, falou que deixava Bolsonaro inelegível e que retornava a confiança à democracia, realmente deveria haver aqui uma convocação do Lula para explicar o que se diz, o que se entende como democracia relativa. Até mais, deveria haver explicação também do porquê Lula aceitou ou fez reunião com ditadores, ou seja, países de democracia relativa, como o próprio Nicolás Maduro. Há um texto que está circulando nas redes sociais, na internet, que diz o seguinte: se você tiver reunião com embaixadores, divulgar essa reunião, você atenta com uma democracia e se torna inelegível. Se você tiver reunião com ditadores e manter essa reunião em sigilo, como foi o caso, inclusive, de Lula, que lá na Europa se encontrou com o ditador, o mandatário de uma democracia relativa de Cuba, e não falou qual foi o teor da conversa. Então, se encontrar com um ditador, that's ok, tá tudo bem. Agora, fazer reunião com embaixadores, aí é inelegibilidade. Está circulando esse texto na internet. E se eu conseguir encontrar esse texto para vocês, a gente vai colocar aqui no nosso canal. E aí, falando em comentários de políticos do PT e falando também na quadrilha do PT / festa junina, a gente traz aqui um comentário da Gleisi Hoffmann. E esse comentário é preocupante. A Gleisi Hoffmann, durante o arraiá do PT, ela disse que não espera que só Bolsonaro se torne inelegível. Todos aqueles da direita que atentam, segundo ela, contra a democracia relativa do Lula devem ficar inelegíveis. Eu vou colocar esse trecho da fala aqui para vocês. A ação do governo, da base, foi pedagógica e educativa. A extrema-direita tem que saber que para participar da política tem que ser no processo democrático. Não pode ser fora das regras do jogo. Então quem não quer jogar dentro das regras tem que ficar fora. E espero que não seja só Bolsonaro, mas toda a turma que atentou contra as regras da democracia. E aqui o ponto de inflexão é que ela deixa bem claro, espero que não seja só Bolsonaro, mas todos aqueles da direita, da extrema direita, como ela menciona. E isso já vem em andamento. Por exemplo, o Ottoni de Paula já se tornou réu dentro do STF e por unanimidade, inclusive com voto de Cássio Nunes e voto do André Mendonça. E o caminho que a gente vê, o que pode acontecer com o Ottoni de Paula é o mesmo de Daniel Silveira. E aí o Cristiano Beraldo, que é um influenciador, que faz parte até do MBL, ele fez o seguinte comentário sobre uma postagem da Janja e Gleisi Hoffmann, porque a Janja fez uma postagem já dizendo que a Gleisi é a futura senadora, fazendo menção à provável cassação do mandato de Sérgio Moro. Ou seja, você vai entender. É melhor eu ler para você entender o que ele quis dizer. Impressionante a bola de cristal do PT em relação às decisões do judiciário. É lógico que isso é uma ironia, é uma preocupação muito grande do alinhamento do judiciário ao ponto de vista do atual governo. E o Cristiano Beraldo escreve o seguinte: para Janja estar chamando a Gleisi de futura senadora é porque já dá como certa a cassação do Sérgio Moro e a realização de eleições suplementares para o Senado no Paraná. É isso antes mesmo do julgamento da primeira instância ter começado. A bola de cristal do PT em relação ao judiciário é tão poderosa que eles nem se preocupam mais em esconder esses presságios, nada enigmáticos. E é preocupante demais quando isso acontece. É sinal de que a democracia realmente já começa a se tornar relativa. Por quê? São milhões, 1.800.000 votos, algo assim, que Sérgio Moro teve. E esses votos serão simplesmente eliminados. E a expressão popular do voto, e a escolha da população.
Onde fica isso? Para onde isso vai? Esse é o grande ponto que a gente tem que pensar e falar abertamente que alguém vai ou não ser cassado. Por exemplo, um ex-presidente da República estava sendo abertamente divulgado a inelegibilidade de Bolsonaro. Vai acontecer. E agora, eles já divulgam que vai acontecer a prisão de Bolsonaro. Eles já divulgam que vai acontecer a cassação do mandato de Sérgio Moro. E aí, isso é muito preocupante do ponto de vista democrático. Afinal, devido ao processo legal, são os pilares basilares da democracia. O respeito ao voto, ao sistema eleitoral e a tudo isso é o ponto basilar da democracia. Como pode uma primeira-dama já anunciar o prelúdio de uma decisão judicial que tem a ver com a manutenção do mandato de um senador? Isto é, com toda certeza, algo muito perigoso dentro do sistema democrático brasileiro. Vou trazer para vocês agora uma matéria da Revista Oeste, e isso citando outra matéria do Estadão. Lula manda as favas, ou para PQP, se é que você me entende, o interesse nacional, afirma o Estadão. Para vocês terem noção, este é um governo que não precisa do Congresso. Este é um governo que toma as suas medidas ao seu bel prazer e quer legislar por decreto. E não é assim que o jogo funciona. Segundo a matéria do Estadão, o jornal diz que o Lula deu uma canetada que determinou o fim de um dos princípios, de uns principais instrumentos legais para a União e a sociedade brasileira examinarem se as estatais federais continuam a atender os seus imperativos constitucionais ou se a melhor opção seria privatizá-las. Então, só para você entender, toda estatal brasileira, até pelas regras da lei da estatal, elas precisam de avaliações periódicas. Durante as primeiras gestões do governo Lula, as estatais davam prejuízos bilionários. Eram verdadeiros dutos que iam para o esgoto do dinheiro público, do dinheiro do povo, que é pagador de impostos. E criou-se instrumentos para avaliar: essas empresas dão lucro, dão resultado, o povo ganha com isso? Se sim, mantém-se essa empresa no Estado. Se não, privatiza ou extingue essa empresa e manda embora todos aqueles cargos e penduricalhos que lá estão. Através de um decreto, Lula acabou com essa avaliação periódica, é o que afirma o Estadão, e que agora, a partir de então, não importa se vai dar bilhões e bilhões de prejuízo. O importante é manter os companheiros lá dentro e que nós continuemos a bancar isso através dos nossos impostos. Não à toa, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou que por arcabouço fiscal dar certo, nós vamos ter que pagar mais 150 bilhões a mais. Não à toa, tem-se recorde de arrecadação e recorde de gastos. Isso, assim, com toda certeza, mostra que nós estamos indo a caminho de Argentina, a caminho de Venezuela, ou seja, a economia não vai bem. E a economia, você olha ela, você analisa ela num instituto macroeconômico, ou seja, de todos os conceitos. Não é quando um ou outro indicador vai bem que a economia vai bem. Ela tem que estar com todos os indicadores em progressão. E não é isso que está acontecendo. Vários indicadores da economia brasileira estão indo mal, fábricas fechando, enfim, negócios se encerrando, desemprego, tudo isso vai grave. E essa medida do Lula, que tira vamos dizer assim, a avaliação periódica das estatais, a segurança jurídica em estatais, faz com que investidores comecem a temer colocar e aportar dinheiro no Brasil. E faz com que quem ganha dinheiro no Brasil pule fora, invista o seu dinheiro lá fora, porque tem medo do que pode acontecer. Vou te dar um exemplo. A Petrobras, que durante a gestão petista inicial teve rombos bilionários. Durante a gestão Bolsonaro, apresentou lucros bilionários. E agora ela já vai ladeira abaixo desde a eleição.
A Petrobras, agora na última avaliação, perdeu mais 21 bilhões em valor de mercado. Ela já desvalorizou, ou seja, já perdeu. Isso é dinheiro do povo brasileiro que vem se perdendo. 84 bilhões de reais é o dinheiro público sendo jogado na lata do lixo. Desde as eleições, 84 bilhões a mais. O editorial é da Terra Brasil Notícias, lembrando a vocês que eu sempre cito as fontes aqui, todos os conteúdos que a gente traz aqui têm fontes bem designadas aqui para vocês. E as críticas quanto às narrativas do governo não param. A Jovem Pan, que hoje é alvo, inclusive, de um pedido de cassação da sua concessão de pública, de veicular matérias no rádio, ela continua fazendo críticas ao governo Lula, apesar dos pesares. O Cláudio Dantas, que é um comunicador da Jovem Pan, um comentarista da Jovem Pan, ele escreveu o seguinte: Lula tenta criar empatia e se colocar no mesmo nível de pessoas comuns e humildes, ou seja, pessoas pobres, mas trata-se de um milionário acostumado ao poder. E é exatamente isso. Em live realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe do executivo reclamou da moradia oficial no Palácio do Alvorada. É um presidente que gasta milhões de reais em viagens quase que turísticas em torno do mundo. É um cara que não tem a mínima preocupação ou com a opinião pública em aumentar os seus próprios salários. É um cara que não tem a mínima preocupação ou com a opinião pública de comprar móveis caríssimos para o Palácio do Planalto. É um cara que não tem a mínima preocupação em mandar mais 15 ministérios, 17 ministérios lá só para acomodar companheiros e ter uma base política maior. E fala até em criar mais um ministério. Então, muita gente vê no Lula a figura da pessoa humilde, da pessoa pobre, da pessoa que entende as dores do pobre. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Lula não é pobre. Lula não é a figura humilde que a própria mídia tenta te vender. É um homem rico. É um homem que não conhece mais os trabalhos, as dificuldades que o ser do sertão, que o ser lá da favela, que o ser trabalhador que vive com um salário mínimo ou com a Bolsa Família passa. Não é mais isso. Ou seja, perdeu-se essa noção de realidade e quer que essas pessoas se mantenham lá porque essas pessoas são domínio eleitoral de um sistema que quer que essas pessoas continuem a votar nas mesmas figuras marcadas que sempre estiveram no poder. E esse regime, esse sistema de democracia relativa é mau, é tenebroso. E nós temos o papel, a função como sociedade de alertar as pessoas que não é assim que o sistema deve funcionar. Não é assim que o sistema deve operar. O sistema tem que ser uma democracia, onde o povo seja o alvo central, seja o ponto central do interesse público. Ou seja, nós somos os pagadores de impostos e o povo tem que ser o beneficiário disso, e não castas poderosas que atuam como se fossem monarcas blindados e com milhões e milhões de reais pagos às nossas custas. Tá certo? Obrigado por ter ficado até o último editorial. É sempre um prazer estar aqui com você, seja domingo, sábado, feriado, faça chuva, faça sol, a gente vai estar aqui com vocês sempre trazendo conteúdo e torce-se que seja da maior qualidade. Peço desculpa aos meus erros e agradeço pela confiança, mas enfim, esse é o nosso papel aqui. Até onde tivermos o poder de falar, até onde tivermos o poder de expor a nossa opinião, até onde tivermos o poder de colocar até você o nosso ponto de vista, a gente vai fazer isso. Enquanto a democracia relativa do Brasil nos permitir, nós estaremos fazendo isso aqui com vocês. Desde já grato, muito obrigado, que Deus lhe abençoe muito.